Olá pessoal, boa noite. Já estamos aqui para dar início à nossa live e hoje, segundo dia da nossa Semana da Saúde Mental. E o tema que nós vamos tratar hoje é depressão. Nós vamos conversar hoje com o psiquiatra Jean Lemos e ele vai falar para a gente um pouco, esclarecer na visão da psiquiatria e toda a experiência e expertise que ele tem no assunto, para que a gente possa esclarecer dúvidas, que a gente possa esclarecer o entendimento necessário para poder ajudar, tratar e se cuidar, até mesmo prevenir. Então sejam bem-vindos aqui na nossa live e eu vou aguardar só um pouquinho as pessoas entrarem para a gente dar início ao nosso tema de hoje, tá bom? Ok, vou aguardar só um pouquinho aqui o Dr. Jean Lemos entrar para a gente poder dar continuidade. Muito bem. Ok, vou aguardar só enquanto ele entra para a gente poder conversar, tá bem? Hoje a gente está vivenciando o Setembro Amarelo durante todo o mês e é um mês de recebemos informações, que a gente tem esse alerta maior, não só no mês de setembro, esse mês intensifica-se mais esse tema, mas durante o ano inteiro a gente precisa cuidar e olhar para as pessoas que estão passando por dificuldades. E eu convido aqui o para poder conversar conosco sobre esse assunto tão importante e necessário para os dias atuais. Doutor Jean? Doutor Jean? Tá certo, pronto. Olá. Deu certo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, doutora Elaine. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom que você aceitou o nosso convite, que está aqui conosco. A gente sabe que seu tempo é bem curto e a gente agradece por ter separado esse momento para estar conosco. E hoje a gente vai falar, doutor Jean, sobre depressão, um assunto tão importante e pertinente para o momento atual, que muitas pessoas estão em dificuldades e sofrendo por conta desses sintomas. Tá me ouvindo bem agora? Tá ouvindo? Peraí, só um instante. Tô Tá ouvindo, certo. vou melhorar aqui essa iluminação, ficou melhor. Tá bom. E aí, gente, enquanto o doutor Jean vai só ajeitando aí a iluminação, vão convidando as pessoas para fazer parte aqui desse momento. Você pode compartilhar aí na setinha, chamando as pessoas. Pronto. E aí a gente vai poder convidar outras pessoas para se beneficiar do assunto. Enquanto o doutor Jean só ajeita aí a questão da internet, convido vocês para convidarem seus amigos que estão aí no WhatsApp, no Instagram, pessoas queridas que você conhece, tá? Tem muitas pessoas que estão vivenciando hoje momentos de sofrimento, de dor, por conta de não saber como lidar com os sintomas da depressão. Não saber muitas vezes identificar. E a gente sabe que quando nós temos conhecimento, a gente tem muito mais possibilidade de se recuperar e levar uma vida mais tranquila, levar uma vida com mais significados, né, doutor Jean? É verdade, a gente precisa estar sempre buscando essas informações. Acho que travou aqui para mim. Tá me ouvindo? Pronto.
vencer essa doença. Doutor Jean, explica para a gente o que é depressão. Como é que a pessoa pode entender o que é a depressão? Então, a depressão é um problema neuroquímico. A gente não pode confundir depressão com tristeza. Tristeza é um sentimento normal que faz parte da vida de todos nós, mas quando a pessoa não consegue sair daquela sensação persistente de desânimo, de falta de energia, um problema com relação ao sono, com relação ao apetite, autoestima baixa, fica se culpando, quando tem uma autocrítica muito grande, quando a pessoa passa a maior parte do tempo triste, irritada. Então, tudo isso aí já configura uma síndrome, porque o próprio cérebro ele não está mais produzindo na quantidade certa os neurotransmissores necessários para que a pessoa tenha uma vida emocional equilibrada. Então, aquilo ali, muitas vezes, vai precisar de um empurrãozinho a mais, né? No caso, a medicação, a psicoterapia, iniciar uma atividade física em algum momento, e um conjunto de fatores, o lazer, aquilo que está precisando ser ajustado na rotina, no relacionamento, na forma de se relacionar com as pessoas, consigo mesmo. Muitas pessoas têm a autoestima baixa e em algum momento sofrem uma perda, ou então eles podem ter um estresse severo, uma mudança na vida, que aquilo ali, a pessoa não está preparada para lidar com aquilo, e até ela conseguir produzir na quantidade certa a serotonina, a dopamina, aí vai demorar um pouco. E aí, muitas vezes, se a pessoa não usar a medicação, ela pode se arrastar durante muito tempo essa depressão. Quando, na verdade, a gente sabe que a depressão ela pode ser curada em 90% a 95% das vezes, se a gente fizer um tratamento correto, sendo que é um transtorno recorrente. Então, além de a pessoa se curar, ela precisa também tomar todas as medidas para evitar uma recaída, uma recorrência daqueles sintomas. Na maioria dos casos, a pessoa pode realmente ter um sucesso terapêutico se ela tiver disciplina no tratamento, se ela realmente fizer as mudanças que forem necessárias, aderir a uma psicoterapia. Então, a gente tem meios para poder superar a depressão. Precisamos todos assim ter o conhecimento do que está acontecendo para não, através de preconceitos, a gente acabar prejudicando o paciente, né? Através de uma cobrança exagerada, de a pessoa achar que é falta de força de vontade, quando na verdade o cérebro já não está mais conseguindo produzir a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, na medida certa, e aquilo ali tem que ser restaurado, né? Precisa de um equilíbrio, e esse equilíbrio a gente tem que usar os recursos que a gente tem, e muitas vezes a medicação pode ser necessária, sim. Você falou, doutor Jean, a respeito da irritabilidade e da culpa, né? Os sentimentos muito presentes na vida da pessoa que está passando por um momento depressivo. E muitas vezes essa pessoa, ela pensa que não tem solução, que aquilo ali não vai ter uma saída, que só piora. E o que a gente realmente quer elucidar para que as pessoas entendam que tem possibilidade de melhora. E aí eu gostei muito da sua fala quando falou da questão da disciplina, né? E quando a gente fala de disciplina, muitas vezes o paciente mesmo, ele tem essa dificuldade da disciplina. Qual é a importância do familiar em estar entendendo sobre o assunto e acompanhar bem aquele paciente que está sofrendo de depressão? Pronto, o familiar ele tem que estar atento, porque o paciente que está numa situação depressiva, ele pode muito bem esquecer de tomar medicamento com frequência, ele pode muitas vezes não se sentir forte, às vezes até para levantar, para ir atrás da medicação, ele tem aquela necessidade de que tem alguém perto dele.
Se ele ficar sozinho, ele pode ficar pensando em coisas do passado, que geram tristeza, que geram sofrimento, e aquilo ali é um vício emocional que a pessoa não consegue sair sozinha. Então, o outro é muito importante nesse processo, tanto familiar como profissional. Essas pessoas que vão estar junto do paciente vão fazer com que ele se sinta melhor, que ele se sinta seguro, porque nesse momento a pessoa precisa de uma segurança externa. Ela não vai tirar de dentro dela a disciplina, a força de vontade. Ela não vai, assim, por si só dizer, eu vou parar de pensar isso. É preciso a gente estar lembrando, né, quando o profissional dá umas orientações e o familiar em casa lembra do que o médico falou, lembra do que a psicóloga falou, lembra daquilo ali, lembra daquilo outro, e aí o paciente vai sendo estimulado a usar as ferramentas psicológicas necessárias para ele não entrar numa armadilha, né, num ciclo vicioso de autodepreciação, de se sentir um peso. O familiar pode estar lá com palavras de afirmação, o toque físico, o familiar pode estar lá explicando algumas coisas que a própria pessoa doente tende a entender de forma diferente, devido a esse momento que ela está passando, esse transtorno. Há uma distorção no entendimento, né? A pessoa pode chegar até a achar que o suicídio é uma saída, né? Acontece muito nos casos de pessoas depressivas, e ela, naquele momento, ela está achando que faz todo sentido, quando na realidade é uma fuga, e se a pessoa concretizar, não vai ser mais reversível um problema que deveria ser totalmente reversível. Eu gosto muito dessa sua afirmação quando fala da questão de ser reversível, de poder se curar, de poder tratar e levar uma vida mais tranquila, né? Com uma vida mais equilibrada. E é muito importante a gente ouvir isso de um profissional psiquiatra para que as pessoas possam entender que isso é possível, para que possa despertar a esperança de que pode sim ter uma vida normal. E dentro dessa abordagem, eu vejo a questão da humanização que você trabalha dentro dos seus pacientes, a questão da mudança do estilo de vida. E aí a gente trazendo agora para a questão da contemporaneidade. Na sua visão, doutor Jean Lemos, o que é que a gente pode mudar e melhorar nos aspectos atuais que as pessoas estão vivenciando hoje? O que é que está adoecendo e ela precisa atentar para isso? Com certeza, esse período de quarentena, essa pandemia, ela trouxe um aumento significativo dos casos de depressão, dos casos de transtorno de ansiedade. Praticamente dobrou o número de casos, né? A gente vê essas estatísticas aí sendo colocadas nos estudos, e isso já era até esperado devido à maneira como foi feita a recomendação das autoridades para combater o vírus, né? E, na verdade, o que foi feito foi um estímulo para que as pessoas se confinassem, que não tivessem contatos físicos um com o outro. Então, tudo isso aí, claro que vai adoecer a mente. Pessoas que já têm uma vulnerabilidade tendem a adoecer com mais frequência. Aqueles que já estavam doentes, que estavam com dificuldade de sair do transtorno, agora que fica mais difícil, né? Então, a tendência é que se a pessoa, se hoje há uma tendência de se preocupar mais com o corpo, né? Com a contaminação do corpo com o vírus, em vez de primeiro a mente, que controla o corpo, para depois o corpo, então a tendência é essa, que as pessoas, nesse entendimento falho de que o isolamento é útil, de que quem não está se isolando está fazendo errado, na verdade existe um equilíbrio, né? Existe a necessidade de primeiro cuidar da mente e ao mesmo tempo do corpo, mas com prioridade para a mente, porque a mente é que vai controlar o corpo, a mente que vai gerar imunidade diante de um equilíbrio dos pensamentos, das emoções. A imunidade é a maior defesa contra o vírus. Então, quando a pessoa esquece disso, porque a boa parte da mídia e dos governantes, eles realmente têm esquecido de falar nisso, né? Da questão da imunidade e do fortalecimento emocional para que aconteça
o que realmente é o normal acontecer diante de qualquer vírus, de qualquer infecção, que é a pessoa resistir, as células de defesa combaterem o vírus, embora esse vírus seja mais patogênico, mais virulento do que os outros, mas a gente não pode abrir mão de uma coisa que é inata, que é a nossa defesa imunológica. A gente precisa dar atenção a ela mais do que qualquer outra coisa, para, em segundo lugar, a gente ter a questão do cuidado com o corpo, álcool gel, máscara, isolamento, mas isso daí é uma coisa que vem depois do fortalecimento emocional. Bacana, muito, muito interessante da gente poder alertar dessa forma, porque as pessoas estão fazendo exatamente o inverso. E enquanto a sua saúde emocional ela estiver comprometida, o seu corpo ele não vai responder bem imunologicamente para poder suprir as necessidades do corpo. Então, tudo começa pelo equilíbrio da mente para você poder tratar as doenças, né? Muito bom isso. Doutor Jean, em relação às automedicações, meu vizinho disse que eu tomasse isso aqui, que dá certo, fulano tomou e está se sentindo melhor, tome isso aqui para dormir. Quais são os riscos das pessoas estarem se automedicando, tomando, principalmente nesse período também de pandemia, onde houve esse aumento? E as pessoas estão buscando, inclusive eu ouvi já muito falar de dizer, tem uma farmácia ali clandestina que vende esses remédios sem a receita médica. Então, como é que a gente pode orientar as pessoas a entender o risco delas se automedicarem? É um risco muito grande, com certeza, a automedicação, porque se existe a necessidade de uma receita de controle especial para a pessoa comprar um antidepressivo, um ansiolítico, o da receita azul, por exemplo, mais ainda, né? Mais complicado esse acesso muito, muito fácil das pessoas, porque os remédios de tarja preta, que são conseguidos somente com receita azul, eles têm mais uma característica bem paliativa de tratar, né? Não chega a ser um tratamento, mas chega a ser uma espécie de anestésico, né? Então, quando a pessoa confunde tratamento com a medida paliativa, que é o que faz o diazepam, o bromazepam, o clonazepam, esses medicamentos benzodiazepínicos hipnóticos que deveriam ser usados somente por um tempo determinado pelo médico, de acordo com a situação, por um curto período de tempo, se uma pessoa toma por conta própria e se sente bem, aquele bem-estar, é semelhante a uma pessoa que se embriaga, é semelhante a uma pessoa que está buscando uma fuga das diversas formas, comendo muito, dormindo muito, falando muito. Isso é apenas uma fuga, isso não é uma medicação verdadeira. Então, quando a pessoa se informa que isso resolve, que isso melhora, é a mesma coisa com os medicamentos que não são de controle especial, como você toma um analgésico, um anti-inflamatório, e aquilo ali vai fazer um efeito temporário, isso não é o tratamento propriamente dito, mas apenas um alívio dos sintomas para que a pessoa diminua o sofrimento, enquanto o medicamento que vai mudar a regulação dos neurotransmissores, no caso da depressão, enquanto essa medicação vai fazer efeito. Então quando a pessoa toma por conta própria, ela corre o risco de pegar um medicamento que, na verdade, vai só camuflar o problema e que vai causar, muitas vezes, uma dependência química em relação àquela substância. E muitas vezes a pessoa lá na frente pode ter uma recaída muito maior, né, doutor Jean? Já vi pessoas, já acompanhei, que tiveram uma dificuldade ainda muito maior depois. Por quê? Porque o corpo se adaptou e aquele medicamento muitas vezes não estava mais surtindo efeito, né? E, doutor Jean, quais são os principais sintomas? A gente fala muito a questão do sono, né? Que vem da questão do eu vou me desligar, eu vou desaparecer, eu vou sumir. Quais outros sintomas, além desse, de querer dormir, de querer se esconder, que as pessoas podem identificar que estão passando por processo depressivo? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, para configurar uma síndrome depressiva, a gente precisa ter uma quantidade
de sintomas que se associam durante um período de tempo determinado, de pelo menos 15 dias, para se dizer realmente que aquilo ali é um quadro depressivo, certo? Então, se a pessoa, por exemplo, teve uma tristeza, teve um problema ali de desânimo, de falta de energia, o apetite desapareceu, a perda da libido, não tem mais desejo sexual, mas aquilo ali durou uma semana e a pessoa logo em seguida tomou uma decisão e ela conseguiu sair daquela situação sem precisar buscar o tratamento. Então, o período foi curto, realmente não chegou a iniciar o transtorno depressivo, houve recursos suficientes, ferramentas psicológicas que a pessoa acabou utilizando por experiência dela, algo que ela aprendeu a fazer, e aquilo ali já tirou ela do que poderia se tornar uma depressão. Então, a gente tem esse critério, pelo menos 15 dias de uma quantidade de sintomas que a gente vai observar. Então, tem o distúrbio do sono, que pode ser um excesso, ou pode ser a falta de sono, ou pode ser a troca do sono, aquela coisa que a gente diz, né, trocar o dia pela noite, né? Isso aí é um sintoma apenas, não vai ter diagnóstico por causa de um sintoma. Aí a autoestima baixa, a falta de energia, a falta de iniciativa, a pessoa ter um problema no apetite, geralmente a perda do apetite, na maioria das vezes é perda do apetite, mas também pode acontecer depressão com aumento do apetite. A gente vai observando e a vai fazendo irritabilidade, né? É muito presente. A falta de interesse nas atividades que a pessoa antes tinha interesse, que fazia parte do dia a dia dela, não tem mais interesse. Falta de prazer nas atividades que antes davam prazer a ela. A gente chama de anedonia. A dinamia, falta de energia. Então tem muitas coisas que a pessoa vai ter ao mesmo tempo durante um período de tempo prolongado, e aquilo ali é um alerta para iniciar o tratamento. Quando a gente vê que realmente ela não vai por si só sair daquela situação, um familiar vai perceber, um amigo próximo vai perceber, e aí a gente precisa realmente que essa pessoa busque ajuda profissional, que muitas vezes vai ter que ter a psicoterapia e a medicação associados, mas às vezes é só a psicoterapia. Às vezes a pessoa vai precisar iniciar com a medicação para ela começar a raciocinar melhor, se concentrar melhor, tomar decisões de forma mais consciente. Então, cada caso é um caso. Então, a gente vai precisar de que esse diagnóstico seja feito por um profissional, por um psiquiatra, para que a pessoa realmente tenha certeza que ela está com depressão, que aquilo ali não é algo passageiro, mas que vai ser temporário depois de um período de tempo razoável, que aí também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pode ficar curado de uma depressão em semanas, pode acontecer, e outros em questão de meses. E tem outros que são bem refratários e às vezes com muita medicação, às vezes com terapia, mesmo assim a gente vai precisando de algo a mais, e aí depois de um aumento da dose, depois de um acompanhamento durante um certo tempo, é que a pessoa vai começar a responder. Então, tem casos que são complicados e tem outros casos que são mais simples. E tem um caso que não é depressão, que aí a gente vai poder esclarecer no consultório. Doutor Jean, você já pegou um caso de alguém, de um paciente, em que ele não necessitava do medicamento e você falou, eu vou lhe orientar nesse sentido e você precisa fazer isso e você vai se recuperar? Porque muitas pessoas pensam e têm o tabu de dizer, eu não vou ao psiquiatra porque eu sei que ele vai passar medicamento. Como é a sua abordagem nesse sentido? Com certeza existem muitos casos que não vai precisar de medicação, e esses muitos casos não é a maioria dos que vêm. Os que vêm realmente é porque já procrastinaram o tratamento e já chegam realmente precisando de uma medicação. Mas existe uma parte dos casos que eu já atendi algumas vezes, que a gente realmente não tem necessidade de usar a medicação, e a gente vai dar uma orientação,
Crianças, muitas vezes, a gente indica só a psicoterapia e não faz a medicação. E tem pessoas que a gente percebe que existe a necessidade de ajuste da rotina, da forma de viver, e às vezes não é preciso medicação. A gente vê que não configura um quadro depressivo, ou então é um quadro depressivo leve, que a própria pessoa às vezes não está interessada em uma medicação, e a gente percebe que em alguns casos realmente não vai precisar. Então a gente vai fazendo essa decisão junto com o paciente, e de preferência, se realmente o quadro for leve, a gente pode conduzir sem a medicação. Muito bom, muito importante a gente entender isso, porque às vezes a pessoa pode fazer uma visita ao psiquiatra, fazer uma avaliação, e não necessariamente que ela precise dessa intervenção. E outras pessoas fazer esse alerta para que as pessoas entendam que elas podem sim buscar um tratamento, que hoje os medicamentos eles estão mais modernos. E as pessoas têm medo de se viciar, de ficar muito dependente. E aí a pergunta antidepressivos, as pessoas precisam temer esse uso? É seguro? Esse acompanhamento é necessário que seja feito? E deixa eu só avisar para o pessoal, gente, quem quiser fazer pergunta, a gente vai abrir para as perguntas agora. Coloca aqui numa interrogaçãozinha abaixo, que a gente vai abrir já para as perguntas com o doutor Jean, tá bom? Coloca no quadradinho, por favor. Pode falar, doutor Jean. Sobre os medicamentos. Certo. Realmente tem pessoas que têm um medo muito grande de ficar viciado na medicação, né, gente? E a gente também estava falando aqui sobre a dependência química. Existe até um diagnóstico de dependência química a hipnóticos, né, a benzodiazepínicos, que não é o que a gente usa no tratamento depressivo, antidepressivo, e também no transtorno de ansiedade, se a gente for usar, é durante um período curto. Então, as pessoas confundem a medicação de tarja vermelha, que não causa dependência química, os antidepressivos, com os benzodiazepínicos, que muita gente toma por conta própria, fica dependente e não quer tomar o que a gente passa, que é o que realmente não causa dependência. E se a gente passar aquele outro, é porque o quadro de ansiedade é muito grande e a gente precisa diminuir um pouco para poder o antidepressivo poder agir de uma forma mais potente. A gente também reduzir a ansiedade em alguns momentos com o benzo, mas não é a regra geral. A grande maioria dos pacientes, eu não prescrevo um medicamento que causa dependência. Quando eu prescrevo, ou é porque a pessoa já estava tomando e eu vou fazer um desmame em algum momento, eu não posso tirar de uma vez, ou então porque ela tem um quadro de pânico, de ansiedade generalizada muito grave, que a gente vai precisar primeiro de um recurso de efeito mais instantâneo, mais que seria o benzodiazepínico, mas que pelo fato da gente fazer só durante um mês, ou no máximo 2 a 3 meses, em geral apenas semanas, então não existe nenhum risco de dependência, porque a gente já faz a medicação já programando o desmame, diferente do caso de a pessoa tomar por conta própria, que acontece muito, e às vezes a pessoa causa a própria dependência e ela depois aumenta a medicação por conta própria, porque a tendência do medicamento que causa dependência é doses cada vez maiores para fazer o efeito desejado. Então, a gente faz o contrário. A gente pode passar uma dose até mais alta no início, se a ansiedade for muito grande, mas a gente vai fazer o programação do desmame para questão de semanas. Excelente, muito boa esse esclarecimento. Doutor Jean, no tratamento da depressão, nós precisamos mudar o estilo de vida que levamos. Muitas vezes o ambiente, a questão da espiritualidade, as pessoas que estão à sua volta, mudança no estilo de vida em relação a exercício físico, a mobilidade da pessoa, a ativação. O que mais que poderia ser indicado para que as pessoas possam, inclusive, até evitar, e quem está acompanhando pessoas que estão com depressão não adoecer? Que mudança de estilo de vida é esse? Isso tudo aí é importante, a atividade física
pela liberação de endorfinas, que vai acontecer de forma natural até a pessoa ter uma quantidade suficiente que cause esse bem-estar de forma permanente. Aquilo que a pessoa vai ler, aquilo que a pessoa vai assistir, com quem a pessoa vai conversar, que às vezes é difícil essa mudança para a pessoa, porque quando ela está doente, é que ela realmente vai ter a oportunidade de reconhecer que as escolhas que ela fez não foram tão boas. Os amigos que ela tem, o tipo de conversa, o tipo de assunto acaba menosprezando um ao outro, né? Zombando do outro, chega num ponto depreciativo mesmo. Filmes que tem muita violência, que tem muita morte, isso aí é um alimento, né? O que entra pelo ouvido, o que entra pelos olhos, vai alimentando e a pessoa realmente tende a gostar daquilo e não perceber o tanto que aquilo vai produzir de mal dentro dela. Então, há uma necessidade de mudança de hábitos, mudança de lugares onde a pessoa vai frequentar, mudança de companhia, aproximação da família, e a gente vai precisar também da espiritualidade, porque a conexão que a pessoa faz com Deus, né? Ela ter aquela certeza, aquela convicção de que tem alguém que está cuidando dela, que tem alguém que pode capacitar ela quando ela estiver se sentindo incapaz, que valoriza ela quando ela se sente inferior, que quando ela não se sente amada, que tem alguém que ama, que cuida, que ensina. Então a pessoa vai adquirir uma relação de confiança com Deus, a pessoa vai adquirir uma relação saudável com as outras pessoas por conta dos princípios que são colocados em evidência, os valores, e aí a pessoa vai perceber que na espiritualidade existe essa mudança, existe esse crescimento, esse amadurecimento. É tão importante a gente poder falar sobre isso que poucos profissionais citam, mas pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm muito mais possibilidade de se recuperar mais rapidamente, né? E aí eu vou abrir aqui, gente, para... pode falar. Tem estudos que já comprovaram isso, né? Isso. E muitas vezes pacientes que são ateus e que não têm uma prática espiritual, eles dizem que eu gostaria de acreditar porque eu sei que isso vai me fazer melhorar, mas eu não acredito. Às vezes a pessoa já entrou nesse pensamento, já se autoafirmou daquela forma e para a pessoa é difícil ela realmente passar a acreditar. Principalmente na situação que ela está, né? Ela fica mais desacreditada ainda, né? Exatamente. Aí a pessoa pode pontuar mais as questões negativas, as perdas, o adoecimento, e aí através desse olhar enviesado, a pessoa pode culpar a Deus ou simplesmente achar que Deus não existe, né? Então a questão é a pessoa ter uma visão mais ampla daquilo que ela já tem e não olhar aquela coisa do copo que está meio cheio e a pessoa olhar do que está faltando, né? Porque isso aí acontece com qualquer ser humano em algum momento. Mas quando aquilo passa a dominar a pessoa, aí vai ter que reconstruir toda a forma de ela enxergar, né? E o que eu acho interessante na sua abordagem é que é um profissional espirituoso, né? E ajuda muito as pessoas a terem esse entendimento durante o tratamento. Eu vou passar aqui para as perguntas, Jean, que a gente tem a caixinha aqui. Uma pessoa perguntou, por que tantos anos de medicação, ainda assim, ter crises fortes de depressão? É o seguinte, a depressão é um transtorno que tem uma característica de recorrer, de poder voltar. A importância do período intercrise, ela tem que ser ressaltada, porque quando a pessoa sai da crise, quando a pessoa melhora um pouco, é a hora da pessoa começar a fazer uma atividade física, é a hora da pessoa começar a ouvir pessoas mais próximas que estão enxergando algo que ela não está enxergando. Às vezes, cada pessoa tem um ponto cego, né?
E às vezes esse processo pode ser um pouco demorado, mas pode muito bem acontecer de a pessoa ter uma depressão que recorria com poucos meses, depois passa a ter anos para poder ter uma recorrência, e de repente ela não recorre mais. Então, se a pessoa chega nesse ponto do transtorno depressivo está totalmente remitido, né? Os sintomas foram remitidos, e a pessoa não tem mais passa muitos anos sem ter mais a crise, a chance de ela ter novamente é pequena, mas não se pode esquecer que depende também de manter os hábitos e de perceber se ela está cometendo algum erro, alguma prática que pode aumentar o risco de recaída. Então, às vezes, a psicoterapia vai ajudar a pessoa a perceber onde é que está a autossabotagem, onde é que está o boicote que essa pessoa faz. Não que ela seja culpada, mas que muitas vezes ela não está enxergando e ela vai precisar de ajuda profissional e de apoio familiar para conseguir enxergar. Perfeito. Outra pergunta: pais depressivos podem influenciar os filhos a também serem depressivos? Com certeza. Porque a tendência do pai e da mãe depressivos é que eles tendem a querer, a ter uma necessidade de alguém que possa saber do sofrimento dele, né? E às vezes ele fica dividido entre esconder do filho para não prejudicar, mas de falar e se sentir amado pelo filho, porque tá demonstrando o que está sentindo e o filho está lá com ele. Mas se aquilo ali passar a ser, né, um transtorno que não está sendo tratado, que não tá evoluindo para a cura, e a criança perceber aquilo, com certeza ela vai perceber, né, que a criança é muito sensível. Então, existe um aprendizado com aquela forma de ser, com aquela forma de agir. Então, a criança, ela é até... A presença dela é importante para que o adulto depressivo melhore, mas ele vai ter que vigiar para não passar aquilo para a criança de alguma maneira. Porque a pessoa que está depressiva, ela pode usar palavras depreciativas, ela pode estar muito irritada em alguns momentos e ela descontar tudo no filho, né? Ela pode ter desejo de fazer até mal àquela criança. Então, tem momentos que a gente vai precisar intervir com internação, para que não haja risco da pessoa fazer mal nem a si mesma e nem a outra pessoa, principalmente os filhos que estão ali no processo de formação da personalidade. Então, com certeza acontece sim. A gente vai precisar de alguém que possa tá equilibrado emocionalmente dentro daquela família. E se não houver essa pessoa, a gente vai precisar de muitas consultas frequentes, né, para poder dar uma orientação e aquilo ali se resolver o mais rápido possível. E a criança, ela copia o comportamento dos pais. Às vezes ela não tem a influência genética, ela pode vir a não trazer a influência genética, mas pode copiar todo o comportamento dos pais, né, durante o dia a dia que ela convive com eles. Né? Existe um componente genético, que é em torno de 40% de suscetibilidade genética que pode passar do pai para o filho, né? Da mãe para o filho. Mas a suscetibilidade, ela por si só não é determinante do quadro depressivo. Então, além da genética, a gente tem que valorizar até mais ainda a questão da referência, do exemplo que o pai está dando para aquele filho, porque o filho está buscando uma referência, ele está querendo aprender qual é a maneira certa de viver, ele quer imitar o pai, ele quer imitar a mãe, né? Então ele precisa ele admira, saber né, o que é certo. Pais. Isso. Tem uma referência ali. Muitas vezes a criança até cria uma fantasia e acaba vendo o pai e a mãe de uma maneira mais perfeita do que eles realmente são. Então, sabendo disso, deve haver um esforço dos pais para não passar para uma criança que não tem maturidade as informações do que é que ela está sofrendo, porque a criança não precisa
tá tão próxima de tudo isso, né? Ela precisa apenas saber que o pai e a mãe são pessoas humanas que sofrem, mas não que aquele sofrimento é algo que tá Intenso, né? prevalecendo a parte e que aquilo ali passa a ser o normal dele, né? Verdade. Outra pergunta é como abordar um parente depressivo e convencê-lo da terapia? Acho que a gente encontra muito pessoas que que não querem o tratamento e outros, os familiares ficam sofrendo em tentar fazer isso. A pessoa que não quer, não tem como forçar uma terapia, porque ela não vai, se ela estiver lá involuntariamente, ela não vai participar do processo terapêutico. Uhum, O que pode ser feito é que o cuidador que adoece junto com a pessoa que está depressiva, muitas vezes porque não está conseguindo ajudar, o cuidador precisa de um apoio emocional. O cuidador pode fazer uma terapia, o cuidador pode dar o exemplo de fazer uma atividade física, de não se anular para viver só em função da pessoa que está doente, mas ele demonstrar que ele sabe a importância de se recarregar emocionalmente, então ele vai ter. Se ele não tem muito tempo para se cuidar, porque está cuidando da outra pessoa, mas ele vai ter que providenciar esse momento de uhum. meditação, de oração, de atividade física, de lazer. Ela pode revezar com outra pessoa a questão da companhia com o paciente que está doente, né? Vai ter que haver essa busca no sentido do autocuidado. Quando o cuidador transmite para o paciente que ele está se cuidando, aquilo ali fala muito mais do que as palavras para que o paciente se cuide, para que o paciente busque ajuda. Às vezes a gente vê muito no consultório pessoas querendo ajudar o familiar que está doente, mas eles próprios não estão se cuidando da maneira como deveriam. Então, às vezes, a pessoa não percebe isso, mas ela não vai poder ajudar de forma efetiva o outro se ela também não se ajudar, né? Então, é mais fácil uma pessoa que está para baixo jogar o outro para baixo do que a pessoa que está para cima jogar o outro para cima. Mas aí, se essa pessoa sabe a hora de se afastar, sabe a hora de se aproximar, no caso, quando uma pessoa está muito está falando muitas palavras negativas, e não está deixando com que o outro fale, né? Tem momentos que essa pessoa precisa ser ouvida, mas tem momentos que as palavras dela tanto fazem mal a si mesma como a outra pessoa que fica calada só ouvindo. Então, tem a hora certa de interromper, dizer, ó, não fala isso não, você está falando coisas que não deve falar. E aí, não, você vai querer continuar falando? Pois eu vou ali, daqui a pouco eu volto e a gente vai Dá uma conversar. volta no quarteirão. Porque se uma pessoa fica estática, paralisada, Uhum. deixando a outra não só desabafar, mas Influenciar. contaminar todo o ambiente por conta do estado que ela está, e não tiver uma atitude de intervir, de dizer, olha, por favor, você não está falando coisas boas, né? Porque a pessoa ficar falando, por exemplo, justificar o desejo de suicídio e ficar lançando vários argumentos para poder justificar. Isso aí, a pessoa escuta até um certo ponto, mas tem hora que a pessoa tem que ter o espaço para dizer para ela que, olha, eu compreendo você, o que você está sentindo, mas não é bem assim como você está pensando. Aí a pessoa vai precisar ouvir, o doente vai precisar ouvir, e a pessoa que cuida vai precisar falar também em algum momento. Então tem que ter um equilíbrio nisso daí. O certo realmente é primeiro a gente ouvir. O familiar do paciente, primeiro ele vai ouvir, mas depois ele vai ter que saber a hora certa de começar a falar. Perfeito. O que fazer se modifica a medicação mensalmente e não se encontra a que realmente vai fazer a diferença? Acho que é um paciente que sempre está modificando, mas não reflete melhoria. A gente tem realmente existem pacientes que eles têm uma dificuldade de aderir à medicação, a medicação não está fazendo efeito.
às vezes são vários tipos de remédio. Às vezes um remédio para diabetes que não está funcionando, um remédio para hipertensão arterial que não está funcionando, um remédio antidepressivo que não está funcionando. E a pessoa vê, a gente vê que existe algo que não é só a gente trocar, vai ter que entrar nas orientações. Porque nesse momento a gente percebe que a medicação, que seria o empurrãozinho para a pessoa melhorar, no caso dessa pessoa, ela tem uma dificuldade pessoal de lidar com a medicação. Às vezes o efeito colateral se sobrepõe ao efeito benéfico, aí quando muda de novo o efeito colateral, muitas vezes pode nem ser efeito colateral do medicamento, pode ser um sintoma produzido pela mente por conta da ansiedade, do medo de fazer mal, da forma dela entender que aquele remédio ali é perigoso, né? A gente, até nesse período de pandemia, teve muito engano nesse sentido aí de enfatizar exageradamente os efeitos colaterais, né? Como fizeram com a ivermectina, com a cloroquina, e não colocaram a responsabilidade para o médico saber fazer da forma que ele avaliasse, né? Então, é como se as pessoas exagerassem o efeito colateral. Então, às vezes, uma pessoa tem essa coisa inconsciente de já esperar que não dê certo, né? E aí a gente vai precisar de orientações em outro sentido. No sentido da atividade física, no sentido de ter um familiar que entre junto com o paciente para trazer mais informações, que às vezes existem informações ocultas, que o profissional só vai ter conhecimento quando o familiar puder vir junto e trouxer o que está acontecendo. E quando a gente entender a situação de uma forma sistêmica, dentro de um contexto familiar, e muitas vezes aquilo que está oculto chegar à tona, a gente conhecer não só os sintomas, mas conhecer os conflitos, conhecer traumas, conhecer coisas que não foram ditas, aí vai ficar melhor de a gente poder acertar a medicação, mas não focar principalmente no medicamento, mas sim naquilo que tem que ser mudado. É muito interessante isso, até por uma pessoa também que perguntou, que disse que faz terapia, faz uso de, né, a pergunta de uso de medicamento de longo prazo, mas a pessoa continua apresentando pensamentos suicidas, e é exatamente o oculto que está, que não há essa melhoria. Porque se a pessoa está fazendo tudo direitinho, se ela está seguindo, conseguindo fazer atividade física, tendo um bom acompanhamento, terapia regular, e ela não tem melhoria, de fato, realmente há questões que podem ser inconscientes que estão travando esse entendimento dela. E aí é interessante essa investigação inconsciente, já que a pessoa diz, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e eu não estou conseguindo ver melhoria, né? Com certeza. E a gente vê realmente pacientes que são bem refratários, desenvolvem uma depressão psicótica, ou seja, alucinações, delírios que já estão entrando como um recurso de desespero, que a pessoa não está sabendo lidar com aquela realidade e que os profissionais, muitos profissionais buscando e não estão conseguindo. Então, a questão vai se resolver principalmente com a participação da família ativamente e com o tratamento multidisciplinar. Se a gente puder ampliar mais o corpo clínico, né, com psicanalista, psiquiatra, psicólogo, um terapeuta ocupacional, nutricionista, são várias visões que podem acrescentar. Então, a gente vai ver dentro de cada contexto o que é que seria interessante para entrar naquele tratamento. O que é que eu, como psiquiatra, não tenho mais o que oferecer, que um outro profissional vai oferecer. Então, juntar os tratamentos. E aí a gente vai poder descobrir o que está oculto, porque são várias visões. É como se a pessoa estivesse sendo enxergada por vários ângulos e alguém vai ter aquele ângulo que vai dar o início do tratamento e a partir desse início os outros profissionais vão poder contribuir mais. Com certeza. É muito importante esse time, inclusive de ser identificado a tempo, né? Outra pessoa pergunta que há 7 anos toma citalopram de 10 miligramas
E pergunta se precisa fazer uma avaliação psiquiátrica depois desse longo tempo. Se ela está tomando esse tempo todo e não está sendo acompanhada, ela talvez já tenha tido até um apego ao medicamento, que de certa forma é bom o apego, porque que acaba criando uma disciplina, né, de a pessoa realmente se tratar, mas pelo fato da pessoa não estar sendo acompanhada, ela poderia ter uma oportunidade de ter até parado a medicação, mas a gente não vai poder deduzir assim, tomou 7 anos, não teve mais crise, então pare, né? A gente vai ter que descobrir a forma correta de retirar, de desmamar, se é que a gente pode retirar, ou se não, se a gente percebe que aquela medicação ali está sendo importante, porque de repente uma mudança que a pessoa vai fazer na vida dela, que ainda não foi feita, impede que a gente tire a medicação. Então a gente vai precisar entender o contexto. Não tem como a gente agir. Seria importante a avaliação psiquiátrica, porque se a pessoa tem o desejo de parar a medicação, ou se ela não tem o desejo de parar a medicação, mas se houver algum prejuízo que precise ser visto, então. Está conosco sobre esse assunto tão importante e necessário para os dias atuais. Doutor Jean? Doutor Jean? Tá certo, pronto. Olá. Deu certo. Boa noite, seja bem-vindo. Está conosco sobre esse assunto tão importante e necessário para os dias atuais. Doutor Jean? Doutor Jean? Tá certo, pronto. Olá. Deu certo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, doutora Elaine. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom que você aceitou o nosso convite, que está aqui conosco. A gente sabe que seu tempo é bem curto e a gente agradece por ter separado esse momento para estar conosco. E hoje a gente vai falar, doutor Jean, sobre depressão, um assunto tão importante e pertinente para o momento atual, que muitas pessoas estão em dificuldades e sofrendo por conta desses sintomas. Tá me ouvindo bem agora? Tá ouvindo? Espera aí, só um instante. Tô ouvindo. Tá certo. Vou melhorar aqui, se a iluminação fica melhor. Tá bom. E aí, gente, enquanto o doutor Jean vai só ajeitando aí a iluminação, vão convidando as pessoas para fazer parte aqui desse momento. Você pode compartilhar aí na setinha, chamando as pessoas. Pronto. E aí a gente vai poder convidar outras pessoas para se beneficiar do assunto. Enquanto o doutor Jean só ajeita aí a questão da internet, convido vocês para convidarem seus amigos que estão aí no WhatsApp, no Instagram, pessoas queridas que você conhece, tá? Tem muitas pessoas que estão vivenciando hoje momentos de sofrimento, de dor, por conta de não saber como lidar com os sintomas da depressão, não saber muitas vezes identificar. E a gente sabe que quando nós temos conhecimento, a gente tem muito mais possibilidade de se recuperar e levar uma vida mais tranquila, levar uma vida com mais significados, né, doutor Jean? É verdade, a gente precisa estar sempre buscando essas informações. Acho que travou aqui para mim. Tá me ouvindo? Pronto. Vencer essa doença.
Doutor Jean, explica para a gente se- o que é depressão. Como é que a pessoa pode entender o que é a depressão? Então, a depressão é um problema neuroquímico. A gente não pode confundir depressão com tristeza. Tristeza é um sentimento normal que faz parte da vida de todos nós, mas quando a pessoa não consegue sair daquela sensação persistente de desânimo, de falta de energia, um problema com relação ao sono, com relação ao apetite, autoestima baixa, fica se culpando, quando tem uma autocrítica muito grande, quando a pessoa passa a maior parte do tempo triste, irritada. Então, tudo isso aí já configura uma síndrome, porque o próprio cérebro ele não está mais produzindo na quantidade certa os neurotransmissores necessários para que a pessoa tenha uma vida emocional equilibrada. Então, aquilo ali, muitas vezes, vai precisar de um empurrãozinho a mais, né? No caso, a medicação, a psicoterapia, iniciar uma atividade física em algum momento, e um conjunto de fatores, o lazer, aquilo que está precisando ser ajustado na rotina, no relacionamento, na forma de se relacionar com as pessoas, consigo mesmo. Muitas pessoas têm a autoestima baixa e em algum momento sofrem uma perda, ou então eles podem ter um estresse severo, uma mudança na vida, que aquilo ali, a pessoa não está preparada para lidar com aquilo, e até ela conseguir produzir na quantidade certa a serotonina, a dopamina, aí vai demorar um pouco. E aí, muitas vezes, se a pessoa não usar a medicação, ela pode se arrastar durante muito tempo essa depressão. Quando, na verdade, a gente sabe que a depressão ela pode ser curada em 90, 95% das vezes, se a gente fizer o tratamento correto, sendo que é um transtorno recorrente. Então, além de a pessoa se curar, ela precisa também tomar todas as medidas para evitar uma recaída, uma recorrência daqueles sintomas. Na maioria dos casos, a pessoa pode realmente ter um sucesso terapêutico se ela tiver disciplina no tratamento, se ela realmente fizer as mudanças que forem necessárias, aderir a uma psicoterapia. Então, a gente tem meios para poder superar a depressão. Precisamos todos assim ter o conhecimento do que está acontecendo para não, através de preconceitos, a gente acabar prejudicando o paciente, né? Através de uma cobrança exagerada, de a pessoa achar que é falta de força de vontade, quando na verdade o cérebro já não está mais conseguindo produzir a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, na medida certa, e aquilo ali tem que ser restaurado, né? Precisa de um equilíbrio, e esse equilíbrio a gente tem que usar os recursos que a gente tem, e muitas vezes a medicação pode ser necessária, sim. Você falou, doutor Jean, a respeito da irritabilidade e da culpa, né? Os sentimentos muito presentes na vida da pessoa que está passando por um momento depressivo. E muitas vezes essa pessoa, ela pensa que não tem solução, que aquilo ali não vai ter uma saída, que só piora. E o que a gente realmente quer elucidar para que as pessoas entendam que tem possibilidade de melhora. E aí eu gostei muito da sua fala quando falou da questão da disciplina, né? E quando a gente fala de disciplina, muitas vezes o paciente mesmo, ele tem essa dificuldade da disciplina. Qual é a importância do familiar em estar entendendo sobre o assunto e acompanhar bem aquele paciente que está sofrendo de depressão? Pronto, o familiar ele tem que estar atento, porque o paciente que está numa situação depressiva, ele pode muito bem esquecer de tomar medicamento com frequência, ele pode muitas vezes não se sentir forte, às vezes até para levantar, para ir atrás da medicação, ele tem aquela necessidade de que tem alguém perto dele. Se ele ficar sozinho, ele pode ficar pensando em coisas do passado que geram tristeza, que geram
sofrimento, e aquilo ali é um vício emocional que a pessoa não consegue sair sozinha. Então, o outro é muito importante nesse processo, tanto familiar como profissional. Essas pessoas que vão estar junto do paciente vão fazer com que ele se sinta melhor, que ele se sinta seguro, porque nesse momento a pessoa precisa de uma segurança externa. Ela não vai tirar de dentro dela a disciplina, a força de vontade. Ela não vai, assim, por si só dizer, eu vou parar de pensar isso. É preciso a gente estar lembrando, né, quando o profissional dá umas orientações e o familiar em casa lembra do que o médico falou, lembra do que a psicóloga falou, lembra daquilo ali, lembra daquilo outro, e aí o paciente vai sendo estimulado a usar as ferramentas psicológicas necessárias para ele não entrar numa armadilha, né, num ciclo vicioso de autodepreciação, de se sentir um peso. O familiar pode estar lá com palavras de afirmação, o toque físico, o familiar pode estar lá explicando algumas coisas que a própria pessoa doente tende a entender de forma diferente, devido a esse momento que ela está passando, esse transtorno. Há uma distorção no entendimento, né? A pessoa pode chegar até a achar que o suicídio é uma saída, né? Acontece muito nos casos de pessoas depressivas, e ela, naquele momento, ela está achando que faz todo sentido, quando na realidade é uma fuga, e se a pessoa concretizar, não vai ser mais reversível um problema que deveria ser totalmente reversível. Eu gosto muito dessa sua afirmação quando fala da questão de ser reversível, de poder se curar, de poder tratar e levar uma vida mais tranquila, né? Com uma vida mais equilibrada. E é muito importante a gente ouvir isso de um profissional psiquiatra para que as pessoas possam entender que isso é possível, para que possa despertar a esperança de que pode sim ter uma vida normal. E dentro dessa abordagem, eu vejo a questão da humanização que você trabalha dentro dos seus pacientes, a questão da mudança do estilo de vida. E aí a gente trazendo agora para a questão da contemporaneidade. Na sua visão, doutor Jean Lemos, o que é que a gente pode mudar e melhorar nos aspectos atuais que as pessoas estão vivenciando hoje? O que é que está adoecendo e ela precisa atentar para isso? Com certeza, esse período de quarentena, essa pandemia, ela trouxe um aumento significativo dos casos de depressão, dos casos de transtorno de ansiedade. Praticamente dobrou o número de casos, né? A gente vê essas estatísticas aí sendo colocadas nos estudos. E isso já era até esperado devido à maneira como foi feita a recomendação das autoridades para combater o vírus, né? E, na verdade, o que foi feito foi um estímulo para que as pessoas se confinassem, que não tivessem contatos físicos um com o outro. Então, tudo isso aí, claro que vai adoecer a mente. Pessoas que já têm uma vulnerabilidade tendem a adoecer com mais frequência. Aqueles que já estavam doentes, que estavam com dificuldade de sair do transtorno, agora que fica mais difícil, né? Então, a tendência é que se a pessoa, se hoje há uma tendência de se preocupar mais com o corpo, né? Com a contaminação do corpo com o vírus, em vez de primeiro a mente, que controla o corpo, para depois o corpo, então a tendência é essa, que as pessoas, nesse entendimento falho de que o isolamento é útil, de que quem não está se isolando está fazendo errado, na verdade existe um equilíbrio, né? Existe a necessidade de primeiro cuidar da mente e ao mesmo tempo do corpo, mas com prioridade para a mente, porque a mente é que vai controlar o corpo, a mente que vai gerar imunidade diante de um equilíbrio dos pensamentos, das emoções. A imunidade é a maior defesa contra o vírus. Então, quando a pessoa esquece disso, porque a boa parte da mídia e dos governantes, eles realmente têm esquecido de falar nisso, né? Da questão da imunidade e do fortalecimento emocional para que aconteça o que realmente é o normal acontecer diante de qualquer vírus, de qualquer infecção, que é a pessoa resistir
as células de defesa combaterem o vírus, embora esse vírus seja mais patogênico, mais virulento do que os outros, mas a gente não pode abrir mão de uma coisa que é inata, que é a nossa defesa imunológica. A gente precisa dar atenção a ela mais do que qualquer outra coisa, para, em segundo lugar, a gente ter a questão do cuidado com o corpo, álcool gel, máscara, isolamento, mas isso daí é uma coisa que vem depois do fortalecimento emocional. Bacana, muito, muito interessante da gente poder alertar dessa forma, porque as pessoas estão fazendo exatamente o inverso. E enquanto a sua saúde emocional ela estiver comprometida, o seu corpo ele não vai responder bem imunologicamente para poder suprir as necessidades do corpo. Então, tudo começa pelo equilíbrio da mente para você poder tratar as doenças, né? Muito bom isso. Doutor Jean, em relação às automedicações, meu vizinho disse que eu tomasse isso aqui, que dá certo, fulano tomou e está se sentindo melhor, tome isso aqui para dormir. Quais são os riscos das pessoas estarem se automedicando, tomando, principalmente nesse período também de pandemia, onde houve esse aumento, e as pessoas estão buscando, inclusive eu ouvi já muito falar de dizer, tem uma farmácia ali clandestina que vende esses remédios sem a receita médica. Então, como é que a gente pode orientar as pessoas a entender o risco delas se automedicarem? É um risco muito grande, com certeza, a automedicação, porque se existe a necessidade de uma receita de controle especial para a pessoa comprar um antidepressivo, um ansiolítico, o da receita azul, por exemplo, mais ainda, né? Mais complicado esse acesso muito, muito fácil das pessoas, porque os remédios de tarja preta, que são conseguidos somente com receita azul, eles têm mais uma característica bem paliativa de tratar, né? Não chega a ser um tratamento, mas chega a ser uma espécie de anestésico, né? Então, quando a pessoa confunde tratamento com a medida paliativa, que é o que faz o diazepam, o bromazepam, o clonazepam, esses medicamentos benzodiazepínicos hipnóticos que deveriam ser usados somente por um tempo determinado pelo médico, de acordo com a situação, por um curto período de tempo, se uma pessoa toma por conta própria e se sente bem, aquele bem-estar, é semelhante a uma pessoa que se embriaga, é semelhante a uma pessoa que está buscando uma fuga das diversas formas, comendo muito, dormindo muito, falando muito. Isso é apenas uma fuga, isso não é uma medicação verdadeira. Então, quando a pessoa se informa que isso resolve, que isso melhora, é a mesma coisa com os medicamentos que não são de controle especial, como você toma um analgésico, um anti-inflamatório, e aquilo ali vai fazer um efeito temporário, isso não é o tratamento propriamente dito, mas apenas um alívio dos sintomas para que a pessoa diminua o sofrimento, enquanto o medicamento que vai mudar a regulação dos neurotransmissores, no caso da depressão, enquanto essa medicação vai fazer efeito. Então quando a pessoa toma por conta própria, ela corre o risco de pegar um medicamento que, na verdade, vai só camuflar o problema e que vai causar, muitas vezes, uma dependência química em relação àquela substância. E muitas vezes a pessoa lá na frente pode ter uma recaída muito maior, né, doutor Jean? Já vi pessoas, já acompanhei, que tiveram uma dificuldade ainda muito maior depois. Por quê? Porque o corpo se adaptou e aquele medicamento muitas vezes não estava mais surtindo efeito, né? E, doutor Jean, quais são os principais sintomas? A gente fala muito a questão do sono, né? Que vem da questão do eu vou me desligar, eu vou desaparecer, eu vou sumir. Quais outros sintomas, além desse, de querer dormir, de querer se esconder, que as pessoas podem identificar que estão passando por processo depressivo? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, para configurar uma síndrome depressiva, a gente precisa ter uma quantidade de sintomas que se associam durante um período de tempo
determinado, de pelo menos 15 dias, para se dizer realmente que aquilo ali é um quadro depressivo, certo? Então, se a pessoa, por exemplo, teve uma tristeza, teve um problema ali de desânimo, de falta de energia, o apetite desapareceu, a perda da libido, não tem mais desejo sexual, mas aquilo ali durou uma semana e a pessoa logo em seguida tomou uma decisão e ela conseguiu sair daquela situação sem precisar buscar o tratamento. Então, o período foi curto, realmente não chegou a iniciar o transtorno depressivo, houve recursos suficientes, ferramentas psicológicas que a pessoa acabou utilizando por experiência dela, algo que ela aprendeu a fazer, e aquilo ali já tirou ela do que poderia se tornar uma depressão. Então, a gente tem esse critério, pelo menos 15 dias de uma quantidade de sintomas que a gente vai observar. Então, tem o distúrbio do sono, que pode ser um excesso, ou pode ser a falta de sono, ou pode ser a troca do sono, aquela coisa que a gente diz, né, trocar o dia pela noite, né? Isso aí é um sintoma apenas, não vai ter diagnóstico por causa de um sintoma. Aí a autoestima baixa, a falta de energia, a falta de iniciativa, a pessoa ter um problema no apetite, geralmente a perda do apetite, na maioria das vezes é perda do apetite, mas também pode acontecer depressão com aumento do apetite. A gente vai observando e A vai irritabilidade, né? É muito presente. A falta de interesse nas atividades que a pessoa antes tinha interesse, que fazia parte do dia a dia dela, não tem mais interesse. Falta de prazer nas atividades que antes davam prazer a ela. A gente chama de anedonia. A dinamia, falta de energia. Então tem muitas coisas que a pessoa vai ter ao mesmo tempo durante um período de tempo prolongado, e aquilo ali é um alerta para iniciar o tratamento. Quando a gente vê que realmente ela não vai, por si só, sair daquela situação, um familiar vai perceber, um amigo próximo vai perceber, e aí a gente precisa realmente que essa pessoa busque ajuda profissional, que muitas vezes vai ter que ter a psicoterapia e a medicação associados, mas às vezes é só a psicoterapia. Às vezes a pessoa vai precisar iniciar com a medicação para ela começar a raciocinar melhor, se concentrar melhor, tomar decisões de forma mais consciente. Então, cada caso é um caso. Então, a gente vai precisar de que esse diagnóstico seja feito por um profissional, por um psiquiatra, para que a pessoa realmente tenha certeza que ela está com depressão, que aquilo ali não é algo passageiro, mas que vai ser temporário depois de um período de tempo razoável, que aí também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pode ficar curado de uma depressão em semanas, pode acontecer, e outros em questão de meses. E tem outros que são bem refratários e às vezes com muita medicação, às vezes com terapia, mesmo assim a gente vai precisando de algo a mais, e aí depois de um aumento da dose, depois de um acompanhamento durante um certo tempo, é que a pessoa vai começar a responder. Então, tem casos que são complicados e tem outros casos que são mais simples. E tem um caso que não é depressão, que aí a gente vai poder esclarecer no consultório. Doutor Jean, você já pegou um caso de alguém, de um paciente, em que ele não necessitava do medicamento e você falou, ó, eu vou lhe orientar nesse sentido e você precisa fazer isso e você vai se recuperar? Porque muitas pessoas pensam e têm o tabu de dizer, eu não vou ao psiquiatra porque eu sei que ele vai passar medicamento. Como é a sua abordagem nesse sentido? Com certeza existem muitos casos que não vai precisar de medicação, e esses muitos casos não é a maioria dos que vêm. Os que vêm realmente é porque já procrastinaram o tratamento e já chegam realmente precisando de uma medicação. Mas existe uma parte dos casos que eu já atendi algumas vezes, que a gente realmente não tem necessidade de usar a medicação, e a gente vai dar uma orientação. Crianças, muitas vezes, a gente indica só a psicoterapia e não faz a medicação. E tem pessoas que
que a gente percebe que existe a necessidade de ajuste da rotina, da forma de viver, e às vezes não é preciso medicação. A gente vê que não configura um quadro depressivo, ou então é um quadro depressivo leve, que a própria pessoa às vezes não está interessada em tomar medicação, e a gente percebe que em alguns casos realmente não vai precisar. Então a gente vai fazendo essa decisão junto com o paciente, e de preferência, se realmente o quadro for leve, a gente pode conduzir sem a medicação. Muito bom, muito importante a gente entender isso, porque às vezes a pessoa pode fazer uma visita ao psiquiatra, fazer uma avaliação, e não necessariamente que ela precise dessa intervenção. E outras pessoas fazer esse alerta para que as pessoas entendam que elas podem sim buscar um tratamento, que hoje os medicamentos eles estão mais modernos. E as pessoas têm medo de se viciar, de ficar muito dependente. E aí a pergunta antidepressivos, as pessoas precisam temer esse uso? É seguro? Esse acompanhamento é necessário que seja feito? E deixa eu só avisar para o pessoal, gente, quem quiser fazer pergunta, a gente vai abrir para as perguntas agora. Coloca aqui numa interrogaçãozinha abaixo, que a gente vai abrir já para as perguntas com o doutor Jean, tá bom? Coloca no quadradinho, por favor. Pode falar, doutor Jean. Sobre os medicamentos. Certo. Realmente tem pessoas que têm um medo muito grande de ficar viciado na medicação, né, gente? E justamente eu estava falando aqui sobre a dependência química. Existe até um diagnóstico de dependência química a hipnóticos, né, a benzodiazepínicos, que não é o que a gente usa no tratamento depressivo, antidepressivo, e também no transtorno de ansiedade, se a gente for usar, durante um período curto. Então, as pessoas confundem a medicação de tarja vermelha, que não causa dependência química, os antidepressivos, com os benzodiazepínicos, que muita gente toma por conta própria, fica dependente e não quer tomar o que a gente passa, que é o que realmente não causa dependência. E se a gente passar aquele outro, é porque o quadro de ansiedade é muito grande e a gente precisa diminuir um pouco para poder o antidepressivo poder agir de uma forma mais potente. A gente também reduzir a ansiedade em alguns momentos com o benzo, mas não é a regra geral. A grande maioria dos pacientes, eu não prescrevo um medicamento que causa dependência. Quando eu prescrevo, ou é porque a pessoa já estava tomando e eu vou fazer um desmame em algum momento, eu não posso tirar de uma vez, ou então porque ela tem um quadro de pânico, de ansiedade generalizada muito grave, que a gente vai precisar primeiro de um recurso de efeito mais instantâneo, mais que seria o benzodiazepínico, mas que pelo fato da gente fazer só durante um mês, ou no máximo 2 a 3 meses, em geral apenas semanas, então não existe nenhum risco de dependência, porque a gente já faz a medicação já programando o desmame. Diferente do caso de a pessoa tomar por conta própria, que acontece muito, e às vezes a pessoa causa a própria dependência e ela depois aumenta a medicação por conta própria, porque a tendência do medicamento que causa dependência é doses cada vez maiores para fazer o efeito desejado. Então a gente faz o contrário, a gente pode passar uma dose até mais alta no início, se a ansiedade for muito grande, mas a gente vai fazer o programação do desmame para questão de semanas. Excelente, muito bom esse esclarecimento. Doutor Jean, no tratamento da depressão, nós precisamos mudar o estilo de vida que levamos. Muitas vezes o ambiente, a questão da espiritualidade, as pessoas que estão à sua volta, mudança no estilo de vida em relação a exercício físico, a mobilidade da pessoa, a ativação. O que mais que poderia ser indicado para que as pessoas possam, inclusive, até evitar, e quem está acompanhando pessoas que estão com depressão não adoecer? Que mudança de estilo de vida é esse? Isso tudo aí é importante, a atividade física pela liberação de endorfinas, que vai acontecer de forma natural até a pessoa ter uma quantidade suficiente
que cause esse bem-estar de forma permanente. Aquilo que a pessoa vai ler, aquilo que a pessoa vai assistir, com quem a pessoa vai conversar, que às vezes é difícil essa mudança para a pessoa, porque quando ela está doente, é que ela realmente vai ter a oportunidade de reconhecer que as escolhas que ela fez não foram tão boas. Os amigos que ela tem, o tipo de conversa, o tipo de assunto acaba menosprezando um ao outro, né? Zombando de outro, chega num ponto depreciativo mesmo. Filmes que tem muita violência, que tem muita morte, isso aí é um alimento, né? O que entra pelo ouvido, o que entra pelos olhos, vai alimentando e a pessoa realmente tende a gostar daquilo e não perceber o tanto que aquilo vai produzir de mal dentro dela. Então, há uma necessidade de mudança de hábitos, mudança de lugares onde a pessoa vai frequentar, mudança de companhia, aproximação da família, e a gente vai precisar também da espiritualidade, porque a conexão que a pessoa faz com Deus, né? Ela ter aquela certeza, aquela convicção de que tem alguém que está cuidando dela, que tem alguém que pode capacitar ela quando ela estiver se sentindo incapaz, que valoriza ela quando ela se sente inferior, que quando ela não se sente amada, que tem alguém que ama, que cuida, que ensina. Então, a pessoa vai adquirir uma relação de confiança com Deus, a pessoa vai adquirir uma relação saudável com as outras pessoas por conta dos princípios que são colocados em evidência, os valores. E aí a pessoa vai perceber que na espiritualidade existe essa mudança, existe esse crescimento, esse amadurecimento. É tão importante a gente poder falar sobre isso que poucos profissionais citam, mas pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm muito mais possibilidade de se recuperar mais rapidamente, né? E aí eu vou abrir aqui, gente, para... pode falar. Tem estudos que já comprovaram isso, né? Isso. E muitas vezes pacientes que são ateus e que não têm uma prática espiritual, eles dizem que eu gostaria de acreditar porque eu sei que isso vai me fazer melhorar, mas eu não acredito. Às vezes a pessoa já entrou nesse pensamento, já se autoafirmou daquela forma e para a pessoa é difícil ela realmente passar a acreditar. Principalmente na situação que ela está, né? Ela fica mais desacreditada ainda, né? Exatamente. Aí a pessoa pode pontuar mais as questões negativas, as perdas, o adoecimento, e aí através desse olhar enviesado, a pessoa pode culpar a Deus ou simplesmente achar que Deus não existe, né? Então a questão é a pessoa ter uma visão mais ampla daquilo que ela tem e não olhar aquela coisa do copo que está meio cheio e a pessoa olhar do que está faltando, né? Porque isso aí acontece com qualquer ser humano em algum momento. Mas quando aquilo passa a dominar a pessoa, aí vai ter que reconstruir toda a forma de ela enxergar, né? E o que eu acho interessante na sua abordagem é que é um profissional espirituoso, né? E ajuda muito as pessoas a terem esse entendimento durante o tratamento. Eu vou passar aqui para as perguntas, Jean, que a gente tem a caixinha aqui. Uma pessoa perguntou, por que tantos anos de medicação, ainda assim, ter crises fortes de depressão? É o seguinte, a depressão é um transtorno que tem uma característica de recorrer, de poder voltar. A importância do período intercrise, ela tem que ser ressaltada, porque quando a pessoa sai da crise, quando a pessoa melhora um pouco, é a hora da pessoa começar a fazer uma atividade física, é a hora da pessoa começar a ouvir pessoas mais próximas que estão enxergando algo que ela não está enxergando. Às vezes, cada pessoa tem um ponto cego, né? E, às vezes, esse processo pode ser um pouco demorado,
Mas pode muito bem acontecer de a pessoa ter uma depressão que recorria com poucos meses, depois passa a ter anos para poder ter uma recorrência, e de repente ela não recorre mais. Então, se a pessoa chega nesse ponto do transtorno depressivo está totalmente remitido, né? Os sintomas remitiram, e a pessoa não tem mais passa muitos anos sem ter mais a crise, a chance de ela ter novamente é pequena, mas não se pode esquecer que depende também de manter os hábitos e de perceber se ela está cometendo algum erro, alguma prática que pode aumentar o risco de recaída. Então, às vezes, a psicoterapia vai ajudar a pessoa a perceber onde é que está a autossabotagem, onde é que está o boicote que essa pessoa faz. Não que ela seja culpada, mas que muitas vezes ela não está enxergando e ela vai precisar de ajuda profissional e de apoio familiar para conseguir enxergar. Perfeito. Outra pergunta. Pais depressivos podem influenciar os filhos a também serem depressivos? Com certeza. Porque a tendência do pai e da mãe depressivos é que eles tendem a querer, a ter uma necessidade de alguém que possa saber do sofrimento dele, né? E às vezes ele fica dividido entre esconder do filho para não prejudicar, mas de falar e se sentir amado pelo filho, porque tá demonstrando o que está sentindo e o filho está lá com ele. Mas se aquilo ali passar a ser, né, um transtorno que não está sendo tratado, que não tá evoluindo para a cura, e a criança perceber aquilo, com certeza ela vai perceber, né, que a criança é muito sensível. Então, existe um aprendizado com aquela forma de ser, com aquela forma de agir. Então, a criança, ela é até... A presença dela é importante para que o adulto depressivo melhore, mas ele vai ter que vigiar para não passar aquilo para a criança de alguma maneira. Porque a pessoa que está depressiva, ela pode usar palavras depreciativas, ela pode estar muito irritada em alguns momentos e ela descontar tudo no filho, né? Ela pode ter desejo de fazer até mal àquela criança. Então, tem momentos que a gente vai precisar intervir com internação, para que não haja risco da pessoa fazer mal nem a si mesma e nem a outra pessoa, principalmente os filhos que estão ali no processo de formação da personalidade. Então, com certeza acontece sim. A gente vai precisar de alguém que possa tá equilibrado emocionalmente dentro daquela família. E se não houver essa pessoa, a gente vai precisar de muitas consultas frequentes, né, para poder dar uma orientação e aquilo ali se resolver o mais rápido possível. E a criança, ela copia o comportamento dos pais. Às vezes ela não tem a influência genética, ela pode vir a não trazer a influência genética, mas pode copiar todo o comportamento dos pais, né? Durante o dia a dia que ela convive com eles, né? Existe um componente genético, que é em torno de 40% de suscetibilidade genética, que pode passar do pai para o filho, né? Da mãe para o filho. Mas a suscetibilidade, ela por si só não é determinante do quadro depressivo. Então, além da genética, a gente tem que valorizar até mais ainda a questão da referência, do exemplo que o pai está dando para aquele filho, porque o filho está buscando uma referência, ele está querendo aprender qual é a maneira certa de viver, ele quer imitar o pai, ele quer imitar a mãe, né? Então ele precisa ele admira, saber, né, o que é certo. Pais. Isso. Tem uma referência ali. Muitas vezes a criança até cria uma fantasia e acaba vendo o pai e a mãe de uma maneira mais perfeita do que eles realmente são. Então, sabendo disso, deve haver um esforço dos pais para não passar para uma criança que não tem maturidade as informações do que é que ela está sofrendo, porque a criança não precisa estar tão próxima de tudo isso, né? Ela precisa apenas saber que o pai e a mãe são pessoas humanas que
que sofrem, mas não que aquele sofrimento é algo que está Intenso, né? prevalecendo a maior parte do tempo, e que aquilo ali passa a ser o normal dele, né? Verdade. Outra pergunta é como abordar um parente depressivo e convencê-lo da terapia? Acho que a gente encontra muito pessoas que não querem o tratamento e outros, os familiares ficam sofrendo em tentar fazer isso. A pessoa que não quer, não tem como forçar uma terapia, porque ela não vai, se ela estiver lá involuntariamente, ela não vai participar do processo terapêutico. Uhum, O que pode ser feito é que o cuidador que adoece junto com a pessoa que está depressiva, muitas vezes porque não está conseguindo ajudar, o cuidador precisa de um apoio emocional. O cuidador pode fazer uma terapia, o cuidador pode dar o exemplo de fazer uma atividade física, de não se anular para viver só em função da pessoa que está doente, mas ele demonstrar que ele sabe a importância de se recarregar emocionalmente, então ele vai ter. Se ele não tem muito tempo para se cuidar, porque está cuidando da outra pessoa, mas ele vai ter que providenciar esse momento uhum. de meditação, de oração, de atividade física, de lazer. Ela pode revezar com outra pessoa a questão da companhia com o paciente que está doente, né? Vai ter que haver essa busca no sentido do autocuidado. Quando o cuidador transmite para o paciente que ele está se cuidando, aquilo ali fala muito mais do que as palavras para que o paciente se cuide, para que o paciente busque ajuda. Às vezes a gente vê muito no consultório pessoas querendo ajudar o familiar que está doente, mas eles próprios não estão se cuidando da maneira como deveriam. Então, às vezes, a pessoa não percebe isso, mas ela não vai poder ajudar de forma efetiva o outro se ela também não se ajudar, né? Então, é mais fácil uma pessoa que está para baixo jogar o outro para baixo do que a pessoa que está para cima jogar o outro para cima. Mas aí, se essa pessoa sabe a hora de se afastar, sabe a hora de se aproximar, no caso, quando uma pessoa está muito está falando muitas palavras negativas, e não está deixando com que o outro fale, né? Tem momentos que essa pessoa precisa ser ouvida, mas tem momentos que as palavras dela tanto fazem mal a si mesma como a outra pessoa que fica calada só ouvindo. Então, tem a hora certa de interromper, dizer, ó, não fala isso não, você está falando coisas que não deve falar. E aí, não, você vai querer continuar falando? Pois eu vou ali, daqui a pouco eu volto e a gente vai Dá uma conversar. volta no quarteirão. Porque se uma pessoa fica estática, paralisada, deixando a outra não só desabafar, mas Influenciar. contaminar todo o ambiente por conta do estado que ela está, e não tiver uma atitude de intervir, de dizer, olha, por favor, você não está falando coisas boas, né? Porque a pessoa ficar falando, por exemplo, justificar o desejo de suicídio e ficar lançando vários argumentos para poder justificar. Isso aí, a pessoa escuta até um certo ponto, mas tem hora que a pessoa tem que ter o espaço para dizer para ela que olha, eu compreendo você, o que você está sentindo, mas não é bem assim como você está pensando. Aí a pessoa vai precisar ouvir, o doente vai precisar ouvir, e a pessoa que cuida vai precisar falar também em algum momento. Então tem que ter um equilíbrio nisso daí. O certo realmente é primeiro a gente ouvir. O familiar do paciente, primeiro ele vai ouvir, mas depois ele vai ter que saber a hora certa de começar a falar. Perfeito. O que fazer se modifica a medicação mensalmente e não se encontra a que realmente vai fazer a diferença? Acho que é um paciente que sempre está modificando, mas não reflete melhoria. A gente tem realmente existem pacientes que eles têm uma dificuldade de aderir à medicação, a medicação não está fazendo efeito. Às vezes são vários tipos de remédio. Às vezes um remédio para
para diabetes que não está funcionando, um remédio para hipertensão arterial que não está funcionando, um remédio antidepressivo que não está funcionando. E a gente vê que existe algo que não é só a gente trocar, vai ter que entrar nas orientações. Porque nesse momento a gente percebe que a medicação, que seria o empurrãozinho para a pessoa melhorar, no caso dessa pessoa, ela tem uma dificuldade pessoal de lidar com a medicação. Às vezes o efeito colateral se sobrepõe ao efeito benéfico, aí quando muda de novo o efeito colateral, muitas vezes pode nem ser efeito colateral do medicamento, pode ser um sintoma produzido pela mente por conta da ansiedade, do medo de fazer mal, da forma dela entender que aquele remédio ali é perigoso, né? A gente, até nesse período de pandemia, teve muito engano nesse sentido aí de enfatizar exageradamente os efeitos colaterais, né? Como fizeram com a ivermectina, com a cloroquina, e não colocaram a responsabilidade para o médico saber fazer da forma que ele avaliasse, né? Então, é como se as pessoas exagerassem o efeito colateral. Então, às vezes, uma pessoa tem essa coisa inconsciente de já esperar que não dê certo, né? E aí a gente vai precisar de orientações em outro sentido. No sentido da atividade física, no sentido de ter um familiar que entre junto com o paciente para trazer mais informações, que às vezes existem informações ocultas, que o profissional só vai ter conhecimento quando o familiar puder vir junto e trouxer o que está acontecendo. E quando a gente entender a situação de uma forma sistêmica, dentro de um contexto familiar, e muitas vezes aquilo que está oculto chegar à tona, a gente conhecer não só os sintomas, mas conhecer os conflitos, conhecer traumas, conhecer coisas que não foram ditas, aí vai ficar melhor de a gente poder acertar a medicação, mas não focar principalmente no medicamento, mas sim naquilo que tem que ser mudado. É muito interessante isso, até por uma pessoa também que perguntou, que disse que faz terapia, faz uso de, né, a pergunta de uso de medicamento de longo prazo, mas a pessoa continua apresentando pensamentos suicidas, e é exatamente o oculto que está, que não há essa melhoria. Porque se a pessoa está fazendo tudo direitinho, se ela está seguindo, conseguindo fazer atividade física, tendo um bom acompanhamento, terapia regular, e ela não tem melhoria, de fato, realmente há questões que podem ser inconscientes que estão travando esse entendimento dela. E aí é interessante essa investigação inconsciente, já que a pessoa diz, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e eu não estou conseguindo ver melhoria, né? Com certeza. E a gente vê realmente pacientes que são bem refratários, desenvolvem uma depressão psicótica, ou seja, alucinações, delírios que já estão entrando como um recurso de desespero, que a pessoa não está sabendo lidar com aquela realidade e que os profissionais, muitos profissionais buscando e não estão conseguindo. Então, a questão vai se resolver principalmente com a participação da família ativamente e com o tratamento multidisciplinar. Se a gente puder ampliar mais o corpo clínico, né, com psicanalista, psiquiatra, psicólogo, um terapeuta ocupacional, nutricionista, são várias visões que podem acrescentar. Então, a gente vai ver dentro de cada contexto o que é que seria interessante para entrar naquele tratamento. O que é que eu, como psiquiatra, não tenho mais o que oferecer, que um outro profissional vai oferecer. Então, juntar os tratamentos. E aí a gente vai poder descobrir o que está oculto, porque são várias visões. É como se a pessoa estivesse sendo enxergada por vários ângulos e alguém vai ter aquele ângulo que vai dar o início do tratamento e a partir desse início os outros profissionais vão poder contribuir mais. Com certeza. É muito importante esse time, inclusive de ser identificado a tempo, né? Outra pessoa pergunta que há 7 anos toma citalopram de 10 miligramas e pergunta se precisa fazer uma avaliação psiquiátrica depois desse longo tempo.
Se ela está tomando esse tempo todo e não está sendo acompanhada, ela talvez já tenha tido até um apego ao medicamento, que de certa forma é bom o apego, porque que acaba criando uma disciplina, né, de a pessoa realmente se tratar, mas pelo fato da pessoa não estar sendo acompanhada, ela poderia ter uma oportunidade de ter até parado a medicação, mas a gente não vai poder deduzir assim, tomou 7 anos, não teve mais crise, então pare, né? A gente vai ter que descobrir a forma correta de retirar, de desmamar, se é que a gente pode retirar, ou se não, se a gente percebe que aquela medicação ali está sendo importante, porque de repente uma mudança que a pessoa vai fazer na vida dela, que ainda não foi feita, impede que a gente tire a medicação. Então a gente vai precisar entender o contexto. Não tem como a gente agir. Seria importante a avaliação psiquiátrica, porque se a pessoa tem o desejo de parar a medicação, ou se ela não tem o desejo de parar a medicação, mas se houver algum prejuízo que precise ser visto, então é necessário que haja uma consulta profissional. Perfeito. Muito esclarecedor também, né? Então, procure um profissional para poder fazer a avaliação e até ver a necessidade de parar. Exatamente. Qual a sua opinião sobre a medicação Vevance? Já ouvi relatos de psiquiatra não gostar de receitá-lo. Realmente, essa medicação ela não vai ajudar no sentido da ansiedade, não vai ajudar no sentido antidepressivo. É mais para TDAH, né? Mais para TDAH, concentração, foco. Mas quando você aumenta muito o foco, você também pode produzir efeitos colaterais, até sintomas psicóticos, né? Até surgimento de alucinações. Então, existe a indicação correta em casos específicos, e esses casos não são a maioria, é uma minoria mesmo, por isso que a receita ela é diferenciada para passar o Venvance, né? Porque realmente não é um medicamento da prática comum nas consultas psiquiátricas, mas em alguns casos específicos e de preferência por um tempo limitado. Mas às vezes a gente pode até causar outros sintomas, né? Por conta do uso inadequado ou muito prolongado dessa medicação. Uma pessoa pergunta, quando o indivíduo se suicida é porque ele não teve esse acompanhamento? Aí eu não consigo ler o restante da pergunta. E se tem um acompanhamento, aí ficou incompleta a pergunta. Mas pergunta se a pessoa que suicida é porque ela não teve. A gente não pode colocar todas as fichas apenas no profissional para impedir o suicídio, nem só na família, nem só no paciente em si, porque é um conjunto de fatores que se somam para produzir aquele desejo de suicídio. E a pessoa tem uma ambivalência dentro dela, ela tem um desejo de viver e tem um desejo de morrer. Então, o que precisa é a gente reforçar o desejo de vida. E muitas vezes há falhas, de alguma maneira há falhas no tratamento, ou por parte do próprio paciente que de repente não tá fazendo uma mudança que deveria ser feita, mas a gente não pode resumir a isso, porque muitas vezes o paciente está buscando, está tentando e a doença realmente já atingiu um estágio muito grave, e a gente vai precisar de um tempo de uma internação, e às vezes a internação muitas vezes não é possível por questões financeiras ou por questões de inviabilidade de um acompanhante. Então, às vezes, são muitas dificuldades e a gente não pode resumir tudo à questão de estar fazendo um tratamento. A pessoa pode diminuir bastante o risco de suicídio, né? Consideravelmente, com o tratamento. E, além de tudo, as tentativas, em sua maioria, graças a Deus, elas não têm êxito, né? Mas existem aqueles casos que a pessoa, infelizmente, acaba conseguindo o suicídio e acaba acontecendo mais quando ele não faz tratamento.
Mas mesmo assim, a gente não pode dizer que o tratamento é garantia. Isso, verdade. Uma pessoa perguntou, com relação ao transtorno borderline aliado à depressão, esse paciente pode um dia ficar livre da medicação? Pode ficar livre sim. A gente tem que ver a questão só do tempo em que vai haver as mudanças que são necessárias, porque o transtorno de personalidade ele tem uma característica de inflexibilidade, de dificuldade nos relacionamentos, de instabilidade emocional. Então, a questão do relacionamento para quem tem o transtorno do borderline, o relacionamento consigo mesmo, com outras pessoas, é um desafio muito grande. Então, o medicamento é um recurso para diminuir a impulsividade, para diminuir as recaídas de depressão associada ao transtorno de personalidade, para diminuir a ansiedade. Mas a gente não pode dizer que a pessoa não possa parar o medicamento. Pode a pessoa fazer um tratamento medicamentoso durante um tempo de anos, pode ser também que ela passe menos tempo usando a medicação e consiga aderir à psicoterapia sem medicação, mas realmente é um desafio. Vai precisar da participação de familiares, vai precisar de um investimento de tempo no tratamento, de foco no tratamento. E existe muito autossabotagem, existe muitas dificuldades com o paciente que tem transtorno de personalidade, e essas dificuldades vão ter que ser eliminadas uma a uma para que a gente consiga, de repente, até parar a medicação, mas com certeza é possível. Perfeito, muito bom. A gente já está chegando aos últimos minutos da nossa live. E como vocês têm visto, gente, o Dr. Jean Lemos, ele tem uma abordagem muito significativa e que eu sou fã. Adoro a sua maneira de abordar os tratamentos, como você realmente consegue instruir os pacientes com o entendimento daquilo que eles nem tinham ideia do que poderia ser feito, coisas simples, não somente medicamentosas. E eu sou muito agradecida mesmo pela sua influência nesse sentido, por a gente até compartilhar alguns pacientes também. E a dona Lúcia até está falando, muito inteligente. Essa é uma das maiores características que o Jean tem, viu? Eu conheço o Jean há mais de 10 anos, né, Jean? E ele sempre é muito curioso, está sempre estudando diversas coisas, né? Psicanálise, enneagrama, um monte de conhecimento que ele adiciona ao seu trabalho. E, Jean, fala pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar, o teu consultório, se alguém quiser fazer uma avaliação psiquiátrica. O consultório é aqui onde eu estou, aqui é o Espaço AME, na rua Tomás Acioli, 580. Qual o telefone? E o telefone é 99654-8095, também é o WhatsApp, 99654-8095 e 98503-8179. 98503-8179. Muito bom. Gente, e muito obrigada por vocês participarem. Amanhã eu estarei com vocês falando sobre o suicídio. E ao final da Semana da Saúde Mental, nós vamos sortear um livro das poesias do Braulio Bessa. Então, quem estiver participando com a gente, se inscreve lá na bio para você estar com o seu nome para o sorteio na sexta-feira. Amanhã nós vamos falar sobre o suicídio, tá bom? Jean, um beijo, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, muito esclarecedor. Tenho certeza que as pessoas se beneficiaram demais. E autografado, né? A Patrícia está lembrando do livro, né? E você, com certeza, contribuiu bastante hoje na vida das pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.